No final a gente percebe que o problema da educação financeira não está só na pobreza ou tá em todos. Gente que tem dinheiro, gente que não tem, não sabe o que fazer com a grana. E não sabe nem o que é o quê, Não né? sabe nem o que é. Porque Não daí, sabe. quando eu comecei a ganhar um dinheirinho, o banco viu. Aí o banco falou o quê? Crédito pra você. Eu olhei o crédito e falei, é um dinheiro que eu tenho. Tem mais dinheiro. Tem mais Exatamente. dinheiro. E aí eu usava o cartão de crédito como parte da receita. Então, se eu ganhava, sei lá, 5 mil reais e o cartão era de 3,5, eu pensava, ganho 8,5. Não, então, é complicado isso porque, assim, se hoje a gente tem um dado mais recente, diz que 70% da população brasileira está endividada. E nós batemos agora, né, um número histórico de 3 milhões de brasileiros, né, CPFs, na Bolsa de Valores. Cara, para o Brasil estar nesse nível, é claro que a gente sabe que é uma consequência, né, um resultado da educação de anos e anos atrás e que, de certa forma, não incentiva a criança da escola ou o pai. Eu falo que até algumas empresas deveriam incentivar, não digo ensinar justamente educação financeira, mas falou, pô, vamos fazer aqui um treinamento básico online com os funcionários para aprender a lidar com a É grana. perguntar se eles estão ligados que existe. Exatamente. Estão ligados que existe um jeito de... Porque o ponto é que muitas pessoas não têm o conhecimento. Nem sequer passar pela cabeça, pô, com 30 reais eu consigo investir num tesouro direto, com 10 reais em ações. Aí o cara acredita que com 2 mil reais, 3, 5 mil reais, ele tem um acesso a investimentos. E aí ele fala, pô, eu não tenho nem isso de salário muitas vezes. Então, a partir do momento que a gente começa a compartilhar essa informação, né, falar assim, pô, hoje tem acesso. O cara que tem internet, tem um computador ou um celular, ele consegue investir. E eu acredito que no longo prazo, isso até vamos dizer assim, faz parte da nossa missão e valores do Favelado Investidor e visão, que eu acredito que a educação financeira, somado, obviamente, à geração de renda, empreendedorismo e tudo mais, diminui a pobreza no longo prazo. Não vou falar que é mês que vem, porque eu sei que não é. Mas, cara, quando a gente fala até na questão de saúde, nutrição, é algo que tem que deixar claro que o resultado vai vir no médio a longo prazo. Tá ligado? Então, hoje eu vejo várias pessoas indo pro mercado financeiro com promessas e promessas, né, que a gente vê na internet. Ah, vou ficar rico amanhã, vou estar andando de Porsche, vou pra Maldivas, Cancún, e falou, nossa, foi um arrasta pra cima, tá ligado? E a gente sabe que não funciona assim. Então, o resultado, né, vem com a questão da constância de você aportar todos os meses, assim como saber lidar com o seu dinheiro, economizar, que aí vem a parte da educação financeira, somado à geração de renda, né? Porque eu falo, pô, o cara pode ter 100 reais para investir todos os meses. Ele não vai ficar rico, muito rico, assim, vamos dizer, 10, 20 milhões na conta, só economizando, investindo 100 reais por mês, porque não vai. Então, ele tem que trabalhar a parte de ter um salário maior, uma renda maior. Que é o foco no trabalho. Que é o foco no trabalho, que justamente. O Ícaro fala tanto sim, e eu sim. gosto mais, E eu concordo 100%, porque foi até um dia que o Vini respondeu essa caixinha de pergunta, que o cara falou assim, pô, mano, eu não trabalho, mas eu queria investir. Aí o Vinícius falou, então vai trabalhar e depois você começa a investir, tá ligado? Você é grosso. Nossa, que grosso. Eu acho que eu aprendi com a Lara, né? Responder stories. Fez boa escola. Na realidade, a gente percebe que as pessoas estão numa inércia de querer mudar de vida do dia para noite sem fazer nada. E aí, quando a gente mostra que tem que estudar, que tem que ler, que tem que ter disciplina, assim como na saúde, assim como nos negócios, nos investimentos, o pessoal acha que vai demorar, que não é para ele. Tem aquelas crenças limitantes, né, da pessoa, não, eu preciso viver o agora, mas você tá falando para eu guardar dinheiro, eu não vou guardar. Ou então a pessoa, pô, eu não consigo comer. Fala, beleza, você não consegue comer? Então vamos resolver esse problema e depois você investe. Geralmente é um cara novo. Vocês estão com quantos anos? 25. 25, 26. 26. Eu tive essa conversa com os meus irmãos, eu sou a mais velha, quando eu fui visitá-los agora 2, 3 semanas atrás, porque eles estão pilhadões, pô, não tô fazendo ainda tudo que eu queria, não tô fazendo ainda. E eu falei pra eles, olha, na idade de vocês, eu só tinha o dia e a noite. Era a lábia e não tinha mais nada. Já era. Então, assim, 26, eu ainda tava assim, eu não tava nem perto de começar a ganhar dinheiro. Então, também tem isso de ser uma molecada nova, que olha pra gente e fala, pô, eu não tô lá ainda. E aí, é o caso de dar uma olhada nas circunstâncias e no tempo, porque demora mesmo, não é de um dia para... Acontece às vezes também.
Porque eu contei com sorte. Não vamos falar Vocês que também que é contaram com impossível. todo mundo, Sim. contou com sorte. E eu acho que a sorte é um elemento importantíssimo do crescimento. Desde que você esteja preparado Que para eu isso, quero né? dizer, que toda vez que a sorte chegou, eu estava pronta. Então, esse se preparar é o teu trabalho. Com certeza. E aí a sorte uma hora pode vir ou não vir, mas o trabalho tem que estar Pô, feito. quanto tempo a gente demorou para sair da favela? Foi 10 anos. 10 anos Sim, trabalhando, desde que desde os começou a trabalhar. 14. Então, tem gente que fala, criou o canal e saiu. Não, trabalho há 10 anos. Ajuda em casa há 10 anos. Meu pai saiu de casa, tinha 14. Eu pagava todas as contas sozinho desde os 14. Então, Você tem irmãos? tenho 2 irmãs pequenas. Eu percebo que a responsabilidade tem que bater na cabeça das pessoas. Elas têm que entender que não adianta comparar a vida dos outros, porque você tem a sua, você tem seu contexto, mas também não adianta você ficar abraçado nos problemas. Tem gente que... Eu estava até conversando com meu amigo psicólogo ali, o Henrique, a gente estava falando, pô, tem gente que às vezes você traz a solução do problema e ela não quer resolver. Porque se você tira o problema dela, ela morre, né? Ela vive pelo Exatamente, problema. é. E na realidade, a gente está aqui hoje justamente porque a gente resolve problema. Se eu vejo um problema, eu resolvo. Eu não gosto de problema, eu odeio problema. Eu tô aqui para resolver. E é por isso que a gente vende solução. E por isso que a gente está aqui, né? Esse ponto que você falou, Lara, da sorte, realmente existe, né? Existe. Foi até acho que um livro que eu li recentemente que deixou bem explícito, foi a Psicologia Financeira, que tem uma parte que ele fala da sorte, né? E ele especifica a vida do Bill Gates. Ele fala assim, o Bill Gates, ele teve sua parcela de sorte, porque na infância dele, ele foi estudar na única escola que tinha um computador em todo, enfim, da parte dos Estados Unidos ali que ele morava. E ele aproveitou essa sorte. Então, ele teve contato com, enfim, aquela tecnologia, estudou, se desenvolveu, até que no futuro, né, criou lá a Microsoft. E quando a gente olha isso para a nossa vida, às vezes a gente passa por um momento de sorte e não identifica. E às vezes a gente fala, não, foi 100% meu. Claro que tem a parcela, como o Vinícius mencionou, da gente estar preparado, mas tem que vir um encontro relacionado a uma sorte. E aí, do outro lado, ele fala exclusivamente do azar. E ele fala que o azar também existe. Porque nesse exemplo do Bill Gates, ele tinha um melhor amigo, não vou recordar o nome agora, que era mais inteligente do que ele em questão de computador e tudo mais. Só que ele teve o azar, porque ele foi escalar uma montanha na época e morreu. E a chance de morrer justamente lá na época era tipo 1 em 30 milhões, alguma coisa assim. Fala, o azar também existe, entendeu? Então, é bom a gente mencionar isso para algumas pessoas olharem e falar assim, pô, eu sei que eu tenho que estar preparado, eu sei que eu tenho que me desenvolver e quando eu me deparar com a sorte, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Porque quantas pessoas perderam a chance de mudar de vida porque não estavam preparadas, porque não estudaram? E também tem o... Quer falar? Não, pode falar. Também tem o azar do... Eu costumo falar uma frase que é a melhor coisa que não me aconteceu. Porque nessa época, por exemplo, logo que eu me formei, eu lembro que eu apliquei para uma academia de treinamento funcional. Na época eu estava bem começando e para ser nutricionista de lá. E aí era um salário de 2,5 e eu falo, na época, né, sei lá, 2,5 seria 3, alguma coisinha hoje, numa cidade do interior. Eu lembro que eu falei, caramba, eu vou financiar meu apartamento. Né? Era uma coisa... Custo de vida era baixo? Naquela época, 10 pau em Rio Preto era muita grana. Muita grana. Você estava muito bem. Você viajava. Era o rei da cidade. É, estava Ele e bem, rainha estava da bem. cidade. Eu não conhecia ninguém que ganhava isso. Entendeu? Entendi. E aí eu apliquei pra lá e tal, fiz a entrevista e tal, e não fui selecionada. Eles pegaram uma outra menina, fiquei entre ela, ficou entre mim e ela e tal. E aí, tá. E eu fiquei tristona, fiquei muito triste, nossa, fiquei arrasada. Falei, caramba, eu fiz a faculdade pensando em esportiva, eu ia encaixar tão bem ali, eu queria tanto e tal, e fiquei mal. E aí fiquei mal, mas durou pouco também, porque a gente levanta. Mas aí, tudo que aconteceu depois, eu só pensei, se eu tivesse conseguido aquela vaga, eu estava enrolada. Porque eu nunca teria feito tudo o que eu fiz depois. Então, essa coisa de mastigar aquele problema, aquele azar, e falar, tá, esse é meu azar, dá ele aqui pra mim. Deixa eu comer ele com farinha, exato. deixa comigo. Porque até pra surgir aquela sensação que é o que você estava dizendo, que é a sensação de repúdio daquele momento. Então, mesmo esse azar consegue ser transformado numa coisa boa se o pensamento estiver Concordo. alinhado. Concordo.